Oi, pessoal. Eu vou comentar com vocês agora a respeito da aula do dia 11 de maio, que foi segunda-feira da semana passada. Então, no dia 11, foi apresentada a aula de Química no aplicativo CMSP e o tema da aula foi sobre as etapas do tratamento da água, tá? Um dos assuntos tratados na aula foi sobre as etapas do tratamento da água. Então, eu vou comentar com vocês nesse vídeo sobre essas etapas, tá? Então, assim, independente de onde vocês pesquisaram, da fonte que vocês pesquisaram, né, o site da internet ou livro didático, com certeza ele deve ter trazido essas fases aqui, porque são as principais, tá? Então, eu vou comentar sobre cada uma delas com vocês. As estações de tratamento de água, são as ETAs, elas funcionam como verdadeiras fábricas para produzir água potável, né? E o processo convencional de tratamento da água, ele é dividido em fases, como eu falei agora há pouco. Cada uma delas exige um rígido controle de qualidade e um rígido controle da dosagem dos produtos químicos, né, que são adicionados ao longo de todo o tratamento. Então, eu vou falar sobre cada um. Então, a primeira fase, que é a pré-cloração, o cloro, ele é adicionado assim que a água chega à estação de tratamento. Isso facilita a retirada de matéria orgânica e metais, tá? Segunda fase, que é a pré-alcalinização, a água recebe cal ou soda, né? A soda é o hidróxido de sódio, que servem para ajustar o pH aos valores exigidos nas fases seguintes do tratamento. Então, esses dois produtos, a cal e a soda, são produtos de pH alcalino, e elas vão regular o cloro, né? Tornando a água com um pH mais básico, né? Para o consumo humano, recomenda-se que o pH da água tenha entre 6 e 9,5. Então, ele parte para um pH mais alcalino, por isso que são adicionados esses dois produtos, tá? A terceira fase, que é a fase de coagulação, é adicionado sulfato de alumínio, cloreto férrico e outros produtos que são coagulantes, né? Seguido de uma agitação violenta da água. Então, o que são esses produtos coagulantes? Como o nome diz, eles vão formar coágulos, então eles vão fazer com que as impurezas, vamos falar assim, as sujeiras que estejam lá se unam, formem esses coágulos, eles, por uma questão assim da gravidade mesmo, né? Eles vão decantar e daí a sujeira, após essa agitação violenta da água, as partículas de sujeira elas ficam desestabilizadas e mais fáceis de separar, de serem separadas, tá? Então, essa é a função dos coagulantes, né? De ajudar a retirar a sujeira que ficou ali. A floculação. Então, após a coagulação, há uma mistura lenta da água, que serve para provocar a formação dos flocos com as partículas. E depois a decantação. Então, nesse processo, a água passa por grandes tanques para separar os flocos de sujeira formados na etapa anterior. Então, a decantação, a água vai ficar, após o processo de coagulação e floculação, na decantação, a água vai ficar em repouso, e daí, pela ação da gravidade mesmo, a gente no processo consegue se separar as partículas maiores de sujeira. Então, depois vem o processo de filtração, né? Que a água atravessa tanques formados por pedras, areia e carvão antracito. Eles são responsáveis por reter a sujeira que restou. Então, se mesmo após o processo de coagulação, floculação e decantação ainda ficou alguma sujeira, no processo de filtração, essa sujeira vai ser retirada. Então, após isso, nós temos o processo de pós-alcalinização, onde é feita uma correção final do pH da água para evitar a corrosão ou a incrustação das tubulações,
né? Porque se a água tiver um pH muito ácido, ela pode causar a corrosão, né? De toda a tubulação que leva a água para as residências. Como eu falei anteriormente, o pH da água para consumo humano, ele está entre 6 e 9,5, né? Então, é um pH alcalino, é um pH básico. Depois do processo de pós-alcalinização, que é mais uma vez a verificação e a correção do pH da água, vem o processo de desinfecção, que é feita uma última adição de cloro na água antes da sua saída da estação de tratamento. Essa etapa garante que a água fornecida chegue isenta de bactérias e vírus até a casa do consumidor, porque o cloro é um agente desinfectante, né? E ele vai conseguir ali, porque até esse momento, por exemplo, até esse momento aqui, essa fase, as etapas têm como objetivo tirar, assim, as sujeiras mais visíveis, né? Mas, assim, as bactérias, os vírus, né, que são os causadores das doenças, elas são retiradas nessa fase aqui, né? Tem o objetivo essa fase retirar, que é a fase da desinfecção, através da adição de cloro. E a última fase, que é a fluoretação. Então, o próprio nome diz, ó, fluoretação. Então, nessa etapa é adicionado quem? O flúor, né? Na verdade, o flúor, ele só é adicionado na água para a questão da dentição da população, tá? Para ajudar na dentição, né? Nos dentes mesmo da população. Mas ele não impacta, não tem impacto aqui no tratamento da água em si. Mas ele é adicionado, então, após a água ter sido tratada e desinfectada, está própria para o consumo humano, é adicionado, então, o flúor para a população ingerir a água com flúor e, assim, ajudar a prevenção de cáries, tá? Então, essas aqui, pessoal, são as etapas do tratamento da água, seja aqui em Assis, ou em São Paulo, ou em qualquer lugar, tá? Quando a gente retornar às aulas presenciais, a gente vai marcar uma visita à estação de tratamento de água da Sabesp, que fica ali em Assis. E aí a gente vai verificar todas essas etapas, tá bom? Pessoal, uma outra coisa também que eu solicitei a vocês foi a apresentação de um fluxograma, né? Então, eu peguei um fluxograma aqui e eu vou explicar também para vocês. Então, o fluxograma, ele apresenta todas as etapas que eu comentei no vídeo anterior. Então, a gente tem aqui a represa, né? Aqui, que é digamos assim, faz parte, né? A captação da água, onde tem as bombas, né? Ocorre bombeamento da água. A captação vem depois aqui para esse número 2, onde é adicionado sulfato de alumínio, cal e cloro. Cloro, como nós comentamos no vídeo anterior, ele é adicionado no processo de pré-cloração, né? Para retirada de matéria orgânica e metais. A cal, ela é adicionada para o processo de pré-alcalinização, né? Para correção do pH. E o sulfato de alumínio, ele é adicionado como um floculante, né? Então, é adicionado aqui, como ele é um floculante que vai atuar aqui no tanque de floculação. Lembra que eu expliquei que no tanque de floculação ocorre uma mistura, uma agitação, né? Depois do tanque de floculação, vem para o tanque de decantação, que tem por objetivo separar os flocos, né? E depois a gente vem para o tanque de filtração. No tanque de filtração, que é composto por pedras, areia, carvão antracito, cascalho, né? Onde a água vai ser filtrada, que tem por objetivo retirar as sujeiras, né? Que ainda restaram após todo esse tratamento. Então, após isso é adicionada cal para uma correção do pH, tornar o pH mais básico, né? Lembra que eu comentei que para o consumo humano a água tem o pH entre 6 e 9, né? É adicionado cloro como agente desinfectante e o flúor, a etapa de fluoretação.
Então, a água vem para o reservatório final da estação de tratamento, vai para o reservatório dos bairros e depois é distribuído para as residências nas cidades. Então, essas seriam as etapas, né, dentro de um fluxograma mostrando todo o tratamento da água, desde aqui da captação da água na represa até a distribuição da água nas cidades. Pessoal, e uma outra questão também que eu solicitei para vocês no trabalho foi quais as doenças, né, causadas pela ingestão da água contaminada, né, da água que não foi tratada. Então, se vocês fizessem uma pesquisa, dentre as várias doenças, né, nós temos aí como as principais a hepatite A, giardíase, leptospirose, cólera, são doenças muito comuns em regiões que não tem água e esgoto tratado, né? Então, aí a gente vê a importância do tratamento da água na questão da saúde pública, tá? Então, pessoal, com esse videozinho eu encerro um retorno para vocês da atividade da aula que foi apresentada no aplicativo Centro de Mídias no dia 11 de maio, tá bom?